Somos iguais àqueles a quem nós ouvimos. Como assim, pastor? Somos iguais às pessoas que nós damos atenção às suas palavras, às suas atitudes. Eu posso dizer para você que no nosso país, no nosso estado, no Paraná, a gente tem muitas pessoas que vêm de outros estados, de outras cidades, e nós vemos várias pessoas que têm uma maneira de falar diferente. O pessoal do norte fala de um jeito, o pessoal do Paraná do sul fala de um jeito, o pessoal do Rio Grande fala de um jeito, o pessoal lá da Paraíba fala de outro jeito, e assim por afora vai. Usos e costumes. E você pode perceber que se você ficar convivendo muito com uma pessoa que tem uma linguagem diferente, você acaba falando, começa a agir com palavras iguais àquela pessoa que você convive mais, você dá muita atenção a ela. Pensando, claro que estou usando aqui de um exemplo bem simplório para começar este exemplo que eu quero dar para você, mas analise comigo agora dois pontos positivos, um ponto positivo e um ponto negativo. Se você tem convivido com pessoas que andam com Deus, que servem a Deus, você vai ser também uma pessoa influenciada a servir a Deus. Agora, se você convive com pessoas que não servem a Deus, e a convivência, eu não digo que você tem que tirar todas as pessoas que não sirvam a Cristo Jesus da sua vida, mas você tem que aprender a ter um filtro. Que filtro é esse? Um filtro, você sabe que ele serve para filtrar aquilo que não é bom para você, você deixa de lado. Então eu posso afirmar, com uma palavra que eu acredito ser tão importante do próprio Jesus, são palavras de Jesus, que nós somos semelhantes àqueles que nós ouvimos, aqueles que nós damos atenção. O ouvir não é só o fato de você escutar o que eu estou pregando aqui, mas o ouvir de praticar. De igual modo, aquela pessoa ou aquelas pessoas ou situações impostas propõem para que você faça. Olhando nesse sentido, você vai perceber, por exemplo, no meio político. No meio político tem pessoas, por exemplo, que elas defendem pessoas, elas defendem causas, defendem situações, e estes seguidores destes tais políticos começam a usar a mesma linguagem destes tais políticos. Ou seja, elas acabam se tornando iguais àqueles a quem esta pessoa defende, ou uma classe defende. Olhando nesse sentido das coisas de Deus, nós conseguimos compreender também que de modo espiritual não é diferente. De modo espiritual não é diferente. Por que não é diferente? Primeiro, se você ouvir a palavra de Deus e o recado de Jesus, você não somente conseguirá andar da maneira correta, mas você vai estar seguindo os passos de alguém que andou no caminho certo, de que fez a coisa certa, de que deu a vida por amor dos seus amigos, seus irmãos. Agora, embora Jesus deu a vida, o diabo quer tomar a nossa vida. E Jesus, ele toma a palavra falando sobre o seu dever, sobre o seu ministério terreno. Ele está diante de vários judeus que ali abnegavam, que não aceitavam Jesus Cristo. Talvez seja como alguns que estão me ouvindo agora, que dizem não crer em Jesus. Ou se crê em Jesus, crê também em alguma outra coisa que não tem nada a ver com Jesus. E Jesus, ele fala, olha, se vocês ouvirem a minha palavra e o Filho de Deus te libertar, aí sim vocês realmente serão livres. Então eu posso dizer uma palavra que eu algumas vezes ouvi o nosso líder do Paraná, pastor Fernando, falando, Os gansos, eles voam juntos com gansos que têm as mesmas plumagens. Você é igual à pessoa que você convive. Você pode talvez, pastor, eu sou totalmente contra. Aquela pessoa que você dá voz para ela, aquela pessoa que você dá crédito para ela, você é ou quer ser igual a ela. Eu vou te mostrar. João 8,36, começa aqui as palavras que Jesus traz para estes judeus que estavam tentando prender, matar Jesus
por conta das palavras de Jesus. Quando algo contrário vem ao nosso coração, quando é algo que eu não aceito, algo que eu não quero, é de primeira mão eu ficar contra alguém que fala algo que eu não gosto, algo que alguém contrarie aquilo que está no meu coração. Aí diz assim o versículo 36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendências de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Jesus, ele chama, olha gente, eu sei que vocês são descendência de Abraão. Sabe o que ele quis dizer com isso? Vocês são seguidores, vocês seguem, né? Vocês vivem esse amor a Abraão, o patriarca da fé, homem de Deus, diga-se de passagem. Mas, olhando no sentido, eles davam crédito a Abraão, mas não criam em Jesus. Eles não entendiam que Jesus era o Filho de Deus. Era Deus encarnado nessa terra para libertar a todos. Por isso ele fala, se pois o Filho que era ele falando dele, ele dizia, se o Filho te libertar, aí você vai ser livre. E eu acredito de toda a convicção que o meu coração dispõe de fé, que quando eu aceito Jesus, quando eu começo a andar com Jesus, eu quero cada dia mais ser mais parecido com Ele. Eu quero cada dia mais ser uma cópia verdadeira de Jesus. Alguém que faz, fala, toma atitudes, assim como Jesus também tomava, fazia, falava. Só que, embora a gente saiba, né, que Jesus ele veio para libertar, e estes homens viam as grandes maravilhas operadas por Jesus, e Jesus ele diz, olha, vocês não dão ouvidos para aquilo que eu falo, vocês não escutam as minhas palavras, porque as minhas palavras não entram no coração de vocês, por isso vocês querem me matar. Olha, é tão difícil, é tão triste ver casos, por exemplo, de pessoas que têm uma contrariedade, por exemplo, no futebol. Ah, pastor, o meu time é o Flamengo, o meu é o Palmeiras, né? Tá uma polêmica aí, né? Ah, o meu é o Corinthians, o meu é não sei o quê, o meu é não sei o que das quantas. Quantas pessoas tiram a vida um do outro porque a opinião do outro é diferente. Veja que no meio social, na vida, sempre vai ter alguém do contra. E no mundo, o que se diz respeito espiritual, as coisas de Deus, também vai ter gente do contra. Vai ter sempre uma pessoa falando, é isso aqui e aquilo ali, mas e isso aqui? Jesus está dizendo, quando eu prego, quando eu trago o recado do céu, a palavra de Deus, vocês não me escutam, vocês não ouvem a minha palavra. Sabe o que quer dizer? Sabe aquela pessoa, eu vou até usar um exemplo, a minha filha, a Beatriz, a minha filha do meio, ela tem uma certa aversão com alguns alimentos. Se ela chegar em algum ambiente conosco, saindo com a família, e ali for apresentado alguma comida, algo que talvez ela nunca tenha experimentado, ela não come. Ela nem faz questão de experimentar para saber se dá para comer ou não. Ela não come. Então, ela é bem simples na comida. O arroz, o feijão, a carne, o ovo, resolve o problema para ela. Mas coisas diferentes, ela tem uma aversão. Eu falo, filha, você tem que experimentar, você tem que saber primeiro, para depois você falar que é ruim. Tem pessoas que negam a palavra de Jesus, mas nem tentaram mergulhar nessa palavra. Não tentaram deixar Jesus te mostrar quanto é bom ser fiel a essa palavra. Vai ter pessoas que vão dizer que são estudiosos, né? Como os chamados teólogos, os filósofos, sociólogos, pessoas que tratam de pessoas que estudam a vida, estudam o ser humano e não dão crédito para Jesus. Eu não consigo entender isso. Mas tem pessoas que elas usam Jesus como talvez um profeta, como um tirano. Olha que barbárie muitos fazem por simplesmente darem crédito. Por exemplo, tem pessoas que vai dar crédito, tem pessoas que são seguidores de Hitler.
Tem pessoas que vão ser o seguidor de todo tipo de gente. Vai ter o seguidor do Lula, vai ter o seguidor do Bolsonaro, vai ter o seguidor não sei de quem, vai ter o seguidor não sei do que. Sabe aquelas pessoas? Vai ter aquele que vai seguir lá o comunismo, vai seguir lá aquele camarada lá, como que é o nome? Acho que é Kim Jong-un, acho que é o nome dele. Lá o coreano lá. Gente, tem pessoa que vai seguir de todo tipo de intentos. Vai querer seguir ideologias, gêneros, coisas que talvez aos créditos da palavra de Deus automaticamente já é estipado. A palavra não dá crédito nenhum para essas coisas. Mas a pessoa se diz de Deus, se diz de Jesus, se diz querer fazer o bem, mas está seguindo aquilo que é errado. Aquilo que Jesus, ele diz que é pecado, que é errado, que te leva você para um emaranhado de erros. Aí você vê Jesus falando com todo o coração, ele fala, versículo 38, eu falo do que eu vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que vistes junto de vosso Pai. Então Jesus quer dizer, lembre da palavra que eu disse, nós somos parecidos com aquele que nós ouvimos. Jesus disse, vocês não estão me ouvindo porque eu falo do Pai, eu falo de Deus. Eu falo daquele que estive com ele, eu vi, estive no céu com o Pai. E ele fala essas palavras e diz, olha como ele termina. Vocês falam do que vocês viram. Vocês falam daquilo que vocês viram do vosso Pai. Ele fala o que? Vocês só acreditam naquilo que é visível, vocês não acreditam naquilo que vem do céu. Aí ele fala no 39 assim, ó. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosses filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Então, estes homens tinham um gancho, né? Eles se apoiavam em um gancho, dizendo, não, nós não seguimos Jesus, mas andamos com Abraão. Encunhou-se a célebre frase, né? A célebre frase, estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus. Acredito eu que a pessoa que diz isso, ela está afastada da igreja e também de Deus. 99% ela está afastada da igreja, mas ela também está afastada de Deus. Mas por que, pastor? Como que é essa convicção de tanta certeza? Porque uma pessoa que está afastada das coisas do Senhor, afastada da obra de Deus, afastada do cotidiano entre a igreja, aprendendo misericórdia, palavra, amor, dedicação, a pessoa está vivendo as coisas da carne. Ela escuta, todo pastor é ladrão, todo pastor não presta, ela sai falando o que os outros falaram. Então, há pessoas que são influenciadas por aquelas pessoas que elas convivem. É aquele caso, se você anda com alguém, vamos dizer, vou falar de mim, se eu ando com uma pessoa que tenha muita condição, ando com uma pessoa que tem uma Ferrari, que tenha casas, né, espalhadas no mundo inteiro, eu humilde, pobre, paupérrimo, eu vou tentar agir de maneira que fosse aquele rico. Se você olhar, por exemplo, hoje, as redes sociais, elas enganam as pessoas, mas olha, eu fico vendo Jesus amado, como pode? Tem pessoas que ela usa das redes sociais como base para a sua vida. Ela vê uma pessoa que é chamada agora em dia, né, os influencers digitais. O que uma pessoa, conhecida no sentido que muitas pessoas seguem essa pessoa, ela posta lá, eu comprei esse creme para o meu cabelo e olha, foi muito bom. Aí vai um monte de gente, igual zumbi, assim, vai comprar aquele creme lá. E assim é a vida de muita gente que é influenciada pela pessoa que ela segue. Tem pessoas que seguem, ela segue lá, como que diz, ela segue, não vou falar nomes para não quero colocar aqui, dar nome aos bois. Mas tem pessoa que segue gente que tem 5 milhões, 10 milhões de inscritos. Pessoas que já tiveram não sei quantos países no mundo, que falam não sei quantas línguas. Seguir essa pessoa vai mudar o que para você? Fulano de tal falou comigo. Mas o mais importante da minha vida é falar com Jesus. Jesus está falando, olha, se vocês fossem realmente alguém que seguisse Abraão,
você obedeceria e faria as mesmas coisas que Abraão fazia. Abraão obedecia a Deus. Abraão, ele era temente a Deus. Aí você vê a pessoa falando de Deus como se ela, soubesse tudo, amigona de Jesus. Coitadinho dessa pessoa. Liberta desse negócio aí. A pessoa tá vendo lá um amigo, fulano de tal, foi lá vamos pensar aqui, lá pro Porto de Galinhas, foi lá para Cancún, foi lá não sei para onde, foi não sei para não sei o quê, como eu que. Irmãos, nós temos que lutar, sim, se você tiver condições, lute para ir para onde Deus te permitir ir, lute para isso, mas seja fiel primeiro à palavra, porque você só vai falar aquilo que você ouviu daquele que você dá atenção. Se você ouve pessoas magoadas, você vai ser uma pessoa de palavras de mágoa, de ressentimento. Você nunca consegue perdoar ninguém. Se você é uma pessoa que sempre dá ouvido para pessoas mentirosas, infelizmente você também é um mentiroso. E eu não vou falar por minha boca para ninguém me condenar. Olha o que Jesus falou, versículo 40. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse então o seu pai, olha que coisa séria, o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha palavra. Então Jesus, ele chama esses homens e fala, vocês não me escutam, vocês se dizem ser filho de Deus, mas se vocês fossem realmente filho de Deus, você ouvia a minha palavra. Essa pergunta que eu deixo aqui no ar para você. Você é filho de Deus? Mais uma vez, você é filho de Deus? Porque se você é filho de Deus, você tem que ouvir a palavra. E se você não ouve a palavra, o que eu logo consigo compreender isso, Isso não é nenhum sarcasmo da minha parte, mas eu compreendo isso. Que se Jesus disse que quem ouve ele é filho de Deus, mas quem não ouve, então logo não é. E ouvir a palavra é praticar o que ele disse. Se é perdoar, perdoe. Se é amar, ame. Se é soltar, solte. Às vezes nós criamos essa aversão no coração por dar muito ouvidos ao mundo, por dar muito ouvidos às coisas. Pastor, mas hoje em dia é normal. Não é normal uma pessoa gastar a vida tentando ser uma pessoa que ela não deveria ser. Ela quer ser aquilo que o outro é, ela não quer conquistar o espaço dela, ela quer ser o que o outro é. Ela quer ter o que o outro tem, porque ela é influenciada pelos chamados influencers, e tem muito influencer mentiroso, que fala daquilo que ela não sabe. Ela fala de coisas com interesse próprio, mas aqueles que estão ouvindo ali, desculpe a palavra que eu vou falar, acabam sendo bobas, sendo influenciados por alguém que tem o pai por mentiroso, que é o diabo. Jesus diz agora, versículo de número 44, vós tendes por pai o diabo e quereis fazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Estes homens, eles não davam crédito, assim como hoje, você que não ouve a palavra, você que não dá crédito à palavra de Deus, você também não crê em Deus. Não, pastor, eu creio em Deus, mas você não faz nada do que a palavra diz, como que você crê em Deus? Tem uma incoerência aí. Ou você anda como Deus andou, ou você não crê em Deus. Pare de se enganar você mesmo. Fala mal dos outros, xinga, mente, engana, passa para trás. Pastor, é que aquele ali... Não, Jesus não disse que não tem exceções.
O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo que cresce não perecesse. Agora você crê? Eu creio, mas eu não consigo perdoar. Então é algo difícil, realmente é algo difícil, mas tem que perdoar. É algo que você tem que limpar seu coração. Enfim, você é igual àquele que você escuta. Quem que você está escutando? A mãe, o pai, a avó, o tio, a tia? Você está escutando quem? Tem gente que escuta demais, até pastor, irmão. Credo, pastor, mas o senhor está pregando... Eu estou pregando o evangelho. Enquanto ministro o evangelho, ouça tudo. Mas eu tenho certeza que tem pessoas que escutam coisas erradas. Pastor falou... Eu ouvi um pastor dizer... Irmão, vai para a Bíblia. Vai para Jesus. Ele nunca vai te enganar. Seja conhecido de Deus como Ele te conhece. Não esqueça-se que se você ouve a palavra, se você pratica a palavra, você é igual a Jesus. Agora, se você não pratica, você nem conhecer, você conhece Ele. E Ele disse, o mentiroso, o diabo, sempre foi mentiroso desde o princípio. A antiga serpente sempre foi mentiroso, sempre trabalhou contra Deus. O diabo sempre trabalhou contra a obra de Deus. E hoje ele faz a mesma coisa, tentando impedir você de andar com Jesus. Vamos orar? Pegue seu copo com água. Pai, em nome de Jesus, eu recorro aos céus, recorro ao Senhor Jesus, que a partir deste momento, ó Deus, o Senhor impere, ó Deus, sobre nossas vidas, e que segundo a Tua palavra, ela venha, meu Deus, como um bálsamo, ó bálsamo sobre o nosso coração. Que haja uma unção, virtude do céu, para esta pessoa que tem uma dor na mão, um inchaço, uma queimação que essa pessoa sente, uma dor nas costas, o mal que essa pessoa sente. Eu oro e determino a partir de agora que todo este mal, toda essa doença e enfermidade são tirados agora desta vida em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio. Todas as doenças e enfermidades, quando esta pessoa beber desta água, ela será curada em nome de Jesus. Beba comigo desta água. Bendito seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus.